Vamos começando agora. Vamos falar aqui sobre interpolação de funções diferenciáveis. Então, primeiramente, vamos considerar uma função f de classe C1, ou seja, é uma vez diferenciável, derivável com derivada contínua, no ponto x0. Eu consigo construir um polinômio de grau 1 que seja tangente a essa curva. Esse polinômio ele é uma aproximação para essa função. Dado dois pontos, você tem uma única reta que passa por eles, né? Dois pontos diferentes. Você precisa de duas informações para construir uma reta. Nesse caso, eu tenho um único ponto, mas eu tenho o valor da função no ponto e o valor da derivada no ponto. Então, são duas informações, elas são suficientes para determinar a reta tangente. Ou seja, se P1 de x0 é essa função aqui, A0 mais A1, opa, tá aqui, A0 mais A1, x menos x0, se é uma reta. No ponto x0, P1 de x0, ela vale A0, porque aqui eu vou ter x0 menos x0 dando 0. Então, P1 de x0 é igual a 0 e é igual a f de x0, porque o polinômio é igual à função no ponto, onde ela está tangenciando. E a derivada do polinômio é a inclinação da reta tangente. Ou seja, a inclinação da reta tangente é a derivada da função do ponto. Polinômio de Taylor. Isso. Ok? Então, P1' de x0 é igual a 1. Então, eu tenho aqui o A0 e o A1. Então, assim eu consigo determinar os coeficientes do polinômio e eu tenho a reta tangente, a função num ponto. Agora, uma aproximação quadrática, ele vai ser um polinômio de ordem 2, polinômio quadrático. E aí, esse polinômio tem que ser igual à função no ponto x0, é igual a 0. A primeira derivada, que é a inclinação da reta tangente, é igual à primeira derivada de f também. E a segunda derivada, que vai me dizer a concavidade, né? A inclinação, se a função curva para cima ou curva para baixo, tem que ser igual à função também, a segunda derivada no ponto. E você verifica aqui, ó, se isso aqui é o P2, aqui é um x0, tá? P2 de x0 é igual a 0. P2', P2 derivada no x0 é igual a 1, porque a derivada de A0 constante é 0. Vai ser A1 vezes x, derivada de A1 vezes x é A1, então ficou só o A1 aqui. E a derivada de A2x menos x0 ao quadrado vai ser 2A2x menos x0. Mas como x é igual a x0, ele vai cancelar, vai sobrar só o A1. E a segunda derivada é 2A2, né? Porque derivou a primeira vez, veio 2. Oi? Mano, Marcelo, ele tá literalmente lendo a apostila, Marcelo. Cara, eu saí? Eu não tô vendo. Então, estão falando no teste? Ah, não. Nesse caso aqui, o P2 de duas linhas é igual a 2A2. Então, eu tenho aqui como encontrar os coeficientes do polinômio a partir das derivadas da função. Ou seja, se eu tenho até a enésima derivada, eu consigo uma aproximação de ordem n, sabendo apenas a função e as suas derivadas naquele ponto. Eu consigo determinar os coeficientes, que vai me dar um polinômio de grau n, que vai aproximar a função naquele ponto. Então, assim eu consigo construir uma regra de uma recorrência, onde AK é igual a 1 sobre k fatorial, aqui é um k, 1 sobre k fatorial, e a derivada késima de fx0. Então, assim eu construo um polinômio. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho a função cosseno. E o ponto x0 é igual a π sobre 3. Deixa eu botar a página inteira. O ponto x0 está aqui, é π sobre 3.
Aí eu tenho grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, grau 7, grau 8, grau 9, grau 10. Quanto maior for o grau do polinômio, melhor ele vai aproximar a minha função naquele ponto e nos arredores. Então, dessa forma, eu consigo aproximar uma função, que eu conheço as derivadas, e por um polinômio. Tá, por que eu substituiria um cosseno por um polinômio de grau 10? O que eu ganho nisso? A princípio, eu ganharia muito pouco, né? Porque estou pegando uma função simples e estou botando uma coisa com muito mais termos. No entanto, o cosseno ele é uma razão entre lado adjacente e hipotenusa. Com uma régua e um transferidor, eu conseguiria calcular cossenos de uma certa aproximação. Mas um computador, uma calculadora, eles não têm régua nem transferidor para medir isso. Então, eles têm que arranjar uma maneira alternativa de calcular um cosseno. Então, o que uma calculadora faz para calcular um cosseno? Ela aproxima o cosseno por uma série de polinômios que ela consegue calcular. Polinômio ela consegue calcular, que é multiplicação e divisão e soma, né? Então, dá um valor ali e a calculadora vai te calcular o cosseno para você de um número através de uma aproximação polinomial, porque é como ela consegue calcular o cosseno. E aí você vai dizer o seguinte, minha calculadora tem 8 casinhas ali de dígito. Então, você tem que garantir que o seu erro esteja após a 8ª casa decimal. Mas o bom é que a função cosseno ela tem uma aproximação relativamente boa para um valor próximo ali do que você está calculando. Então, você vê que com um polinômio de grau 10, ela já está ajustando uma onda completa ali, ó. Né? Um sobe e desce completa ali, uma fase de 2π. Como o cosseno ele é periódico, isso é o suficiente, né? Rapidamente você tem uma boa aproximação para o cosseno. Uma outra vantagem de se você aproximar uma função por um polinômio é para a solução de equações diferenciais. Que aí você aproxima todas as suas funções por polinômios, determina os coeficientes, né, nas suas igualdades das equações diferenciais, e aí você determina a sua função a partir de uma série de Taylor. Aí você determina que função é a solução da sua EDO, a sua equação diferencial. Então aqui temos uma maneira de aproximar funções por série de potência. Aqui a exponencial, por exemplo, você vê que ela, conforme você aumenta o grau do polinômio, melhor ela aproxima a função. Então, a ideia é, vamos, em vez de trabalhar com funções, vamos trabalhar com séries de potência que aproximam essa função, porque trabalhar com polinômio é mais fácil que trabalhar com qualquer outra função, tanto para derivar quanto para integrar. Professor, Oi? existe alguma restrição de tipo de função que eu não consiga aproximar para um polinômio? Se a função for contínua e derivável, bem, a função de classe Cn pode ser aproximada por um polinômio de grau n. Então, Cn significa ter derivada em n pontos. E existe um raio de convergência em que você aproxima ela. Por exemplo, a função módulo de x. Se você pegar um x positivo, essa função vai aproximar a função módulo por um polinômio de grau 1, mas só para x maior que zero, porque ela é um módulo, né? Por que é só para x maior que zero? Porque quando x é igual a zero, a função não é derivável naquele ponto, porque tem um bico ali. Então, como ela não é derivável, ali ela não consegue aproximar. Mas se a função for contínua e derivável n vezes, pelo menos num ponto ao redor no intervalo ao redor daquele ponto, onde a função é n vezes derivável, você consegue aproximar por um polinômio de grau n.
O intervalo que você consegue aproximar vai depender da função e do raio de convergência da série. Entendi. Então, funções exponencial, seno, cosseno, são funções contínuas e infinitamente diferenciáveis em toda a reta. Você consegue aproximar qualquer ponto. Uma função em qualquer ponto, né? Então, mais alguma dúvida? Seguindo aqui, então. Encontre o polinômio de Taylor de ordem 5 para a função seno em torno do ponto x igual a zero. Então, pela aquela regra de recorrência, A0 igual a f de zero, que é zero, que é seno de zero. Derivada de seno é cosseno. A1 é igual a f' de zero, cosseno de zero é 1. Segunda derivada do seno é menos seno. 2a2, f2' de zero é igual a menos seno zero, que é zero. Deriva de novo. 3 vezes 2 vezes A3 é igual a terceira derivada de f, que é menos cosseno, que é menos 1. E assim por diante, né? É uma regra de recorrência. Você vai fazendo essa regrinha aí, né? A quinta derivada no ponto zero é igual a cosseno de zero, que é 1. Então, você tem que AN é igual a Fn no ponto zero sobre n fatorial. E o seu polinômio é de n igual a 0 até 5 de AN x elevado a n. X elevado a n porque é x menos 0 elevado a n. Então, P5 vai ser x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial. Porque o A0, o A2 e o A4 são zero, né? Então, você tem aqui um polinômio de grau 5 que aproxima o seu seno ao redor do ponto zero. E essa aproximação aí já é muito boa, né? Porque 5 fatorial é quanto? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 vai dar 24. 24 vezes 5, 120. Então, esse cara aqui é menor que... Esse cara aqui já é x à quinta sobre 120. Se o x for menor que 1, esse cara aqui tá o erro está na terceira casa decimal já. Né? Isso para um x aproximadamente 1. Um x menor que 1, você já teria muito melhor aproximação. Então, você, com essa aproximação aqui, você, para x próximo do zero, né? Você já tem uma aproximação aí muito boa, até a segunda casa decimal de seno de x. Um pouco mais de termos, você tem até a oitava, até a 10ª casa. Depende da precisão da sua calculadora ou do seu computador. Mas é assim que uma calculadora vai calcular o seno, através de uma expressão desse tipo. Então, aqui tem para o seno como exemplo. Exemplo 2 aqui, ó. Encontre o polinômio de Taylor de ordem 50 para a função f de x igual a 1 sobre 1 menos x. A gente já viu que se x for a razão da série geométrica, essa expressão aí é a série infinita da série geométrica de razão x, né? Se o x for menor que 1, o módulo de x for menor que 1, esse cara aí ele aproxima a série geométrica, ou seja, a série geométrica é esse polinômio aqui de grau infinito. Se eu pegar os 50 primeiros, eu tenho uma aproximação polinomial para essa função, x elevado a k, né, de k igual a 0 até 50. Isso se eu olhar assim, né, usando o conhecimento de série geométrica. Se eu pegar só pela derivada, né, A0 é igual a F0 igual a 1, basta colocar 0 aqui, vai ficar 1 sobre 1. Se eu derivar uma vez, vai ficar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Vai aparecer um menos da derivada, que é x elevado a menos 1 menos x elevado a menos 1. Derivando vai aparecer o menos 1. Com a regra da cadeia vai aparecer outro menos. Então vai ficar mais. Isso em todas as derivadas. Vai ficar um menos da regra da cadeia e um menos da derivada da potência. Derivando esse cara aqui, 1 menos x elevado a menos 2, vai um menos 2 para frente. Com o menos da regra da cadeia fica mais 2. E assim por diante. Ó, vai ficar 1, 2, 3 vezes 2. Ou seja, a késima derivada vai ser k fatorial sobre 1 menos x elevado a k mais 1. Ok. Isso quer dizer o quê? Que A1 é igual a f' de 0, que é 1.
A2 é f 2' de 0 sobre 2 fatorial, que é 1. A3 é a terceira derivada de f sobre 3 fatorial, que é 1. Vai confirmar o que a gente verificou aqui, né? Que todos os a's até o 50, aqui tinha que ser um 50. Todo, até o 50 vai dar 1, que é exatamente o que está aqui, né? Então, eu tenho uma maneira de construir o polinômio de Taylor de grau 50, que vai aproximar minha função conhecendo as 50 primeiras derivadas. Então, você pode fazer isso para qualquer ordem n, né? Então, aqui, meu polinômio de grau de ordem n vai ser f, a késima derivada de f no ponto x0 sobre k fatorial, x menos x0 elevado a k, com k de 0 até o n. Então, essa é a expressão do polinômio de Taylor de ordem n. Aqui embaixo, eu consigo ter uma estimativa para o erro dessa aproximação. Aqui tem uma demonstração que eu vou pular, depois vocês olham no PDF. Não é muito complicada, não. É uma integração por partes que você vai fazendo por partes, aí esse t vai aumentando o grau dele. E aí você vai aparecendo aqui um polinômio em t, onde você vai ter uma expressão para a série de Taylor, né? Para o polinômio de Taylor até a ordem n, mais uma integral que vai ser a estimativa do erro. Então, o teorema é: se f é de classe n com fn mais 1 integrável, dados dois pontos x0 e x no domínio de f, então f de x é igual a f de x0 mais primeira derivada em x0, x menos x0, mais segunda derivada em f em x0 sobre 2 fatorial, e assim por diante, mais essa integral aqui, que é a estimativa do resto. Aqui, a demonstração, que vai usar aquele φ lá atrás. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês olham com calma. Eu vou ter essa primeira parte, que é o polinômio de Taylor, de ordem n, mais esse resto. Então, esse resto é chamado de resto integral, que vai depender do n que você usa, né, do grau. E esse cara na frente é o polinômio que nós já vimos. Então, o meu f aproximado pelo polinômio de Taylor vai me dar esse resto aqui, que é uma estimativa para o resto. E aí, quando você faz o grau do polinômio tender a infinito, você vai ter uma série infinita, uma série de potências infinita, que está aproximando sua função. Essa é chamada de série de Taylor, que é o polinômio de grau infinito que aproxima sua função. Quando x0 é igual a zero, né, que ela é centrada no zero, ela é chamada de série de Maclaurin. Mas para todos os efeitos faz a mesma coisa. É só o nome que muda. Né? Só o x0 que é um especial. Então, alguém tem alguma dúvida aqui? Não. O senhor vai conseguir fazer algum exercício para tentar exemplificar? Pegar um exercício aí Eu e já fazer fiz com a aqui. gente, professor? Sim, Junto com mas vocês, sim. Teria mais algum só para tentar fixar aí? qual que você gostaria? Sei lá, qualquer um que lista de exercícios futuros, sei lá, algum, não sei de Então, eu já onde. fiz aqui com cosseno, com seno, com exponencial. E com 1 sobre 1 menos x. É só você seguindo essa ordenzinha aqui, ó. Faz o seguinte, pega uma função aí que você acha interessante e faz a expansão dela. Você começa aproximando para um polinômio de grau 1, depois polinômio de grau 2, e você vê que você vai construir uma regrinha para a construção dos ANs. Você vai perceber conforme vai fazendo as contas. Vai fazendo devagar que você vai olhar. É bom você tentar fazer, porque, assim, eu mostrando não é a mesma coisa que você fazendo no papel.
Tá. Já mostrei vários aqui. Eu vou, assim, nas próximas aulas, eu vou fazendo mais exemplos de acordo com os exercícios que eu vou mostrando, né? Nós vamos resolver algumas EDOs e eu vou mostrar que a solução da EDO é uma função especial. Aí eu vou fazer a expansão com vocês. Pode Tá. ser? Ok, professor. E você Obrigado. pega mais você fazendo do que você olhando. Sim. Ok. Eu vou ter que fazer expansão sempre, né? Porque não Sempre. tem como saber a regrinha antes de ficar testando o número, né? Como assim testando o número? Eu vou fazer 0, aí vou aumentando 1, 2, 3, 4, 5 e vou ver mais ou menos como que tá se comportando. Então, existe uma expressão. Cadê a expressão? Eu mostrei em algum lugar aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a expressão. 1 sobre k fatorial vezes a késima derivada de f. Esse negócio de fazer com grau 1, grau 2, é só para você ir observando. Para você ver assim que vai se construindo. Aí você, entendendo a ideia, você não vai precisar decorar a fórmula. Mas a regra vai sempre cair nessa aqui, ó. Aqui é um K. Eu entendi, mas eu acho muito estranho você pegar, às vezes, funções bem distintas e todas elas caem na mesma regra, entendeu? Funções difíceis, É, distintas. se pegar um cosseno ou pegar um log, coisa assim. Ah, não. Os seus AKs, Exponencial. os AKs vão ser diferentes para cada função, né? Porque vai depender Uhum, do f, ó. Se o f for log, vai pegar a derivada do log. Se o f for seno, vai pegar a derivada do seno. Entendeu? entendi. Então vai cair uma expressão diferente para cada um. E aí, para resolver a série, no caso, depois que eu já consegui escrever ela, eu uso aquela regrinha da série de potências normal? Não, você não vai resolver a série. Você vai indicar a função como série. Aí o que acontece? Vai pegar uma equação diferencial, por exemplo, certo? Aí quando você for resolver a equação diferencial, você vai comparar termo a termo. Todos os termos que tem grau 1, todos os termos que tem grau 2, aí você vai comparar os coeficientes quando for resolver a equação. Aí você vai achar regras de recorrência para a solução. Você vai escrever a solução como uma série, em vez de escrever como uma função. Como uma função tipo seno, cosseno, exponencial. Em cálculo 2, a gente vê várias técnicas para resolver DO. Lembra de cálculo 2? Lembro. Tem várias técnicas lá para resolver, né? Fator integrante, aí você tem aquele negócio de fazer o polinômio característico, mas aí lá você trabalha com as funções mesmo. Aqui você vai trabalhar com polinômios de grau infinito, comparando os coeficientes. Isso vai ficar mais claro na próxima aula. Mas a ideia é essa aí. Você vai escrever a função, em vez de escrever a função tipo cosseno de 2x, você vai escrever f igual a um somatório de AKs vezes x menos x elevado a k, onde AK é de tal forma. Às vezes você vai saber que função é, às vezes não. Aí vai deixar indicado o somatório lá. Entendeu? Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Opa, tem uma conversinha aqui no chat. Alguém tá com a lista aberta? Miguel falou também alô, né? Alô, Eu Miguel. queria saber se você tem alguma coisa para sexta, porque a gente, eu acho que tá todo mundo meio perdido, né? Primeira prova, a gente não faz ideia do que esperar. Tá uma coisa muito nebulosa. Vão ser 10 questões, né? Vão ser, 10. vão ser sorteadas. Você vai abrir a prova lá, você vai escolher por qual você começa. Você pode ir e voltar na questão. Você marca. Ah, tipo a prova normal, tá? As questões, elas podem ser múltipla escolha ou você colocar um número no final, né? Aí, mas você não precisa justificar. Quando é múltipla escolha, você marca.
Quando não é múltipla escolha, você só coloca a resposta. Tipo, a Aí, resposta é 1. Aí você vai lá e coloca 1 na caixinha de resposta. Não precisa aí, explicar o processo. e sei lá, se, por exemplo, eu achar a resposta deu lá, 3 quintos. O que eu faço? Eu coloco 3/5, 0,6, 0,6. É meio esquisito esse negócio. Você provavelmente vai colocar 0,6. É estranho, né? Pi, sei lá, pi. Não tem pi no computador. Sim, mas aí vai ter uma tolerância de aproximação. Então você vai colocar 3,14. Uhum. Então, assim, quando for uma coisa do tipo E elevado a 2 ou π ao cubo, pega uma calculadora e copia até uma certa casa decimal. Uhum. Ele vai ter uma tolerância, exatamente por causa dessas aproximações, tipo 1/3, que é 0,333333. Uhum. Vai ter uma tolerância aí de erro de casas decimais. Então, Uhum. tipo, 0,3333 é igual 0,33334, que é igual a 0,3335, porque já passou do limite de confiança lá, né? Os dígitos significativos. Uhum. Mas as questões são bem simples, então não. Assim, as respostas são simples, não precisa se preocupar muito com isso, não. 2 horas? 2 horas e meia. Uhum. Eu acho que é Professor, tempo de sobra. na prova do senhor vai ter aquele esquema de se errou a questão vai perder ponto ou Sim, não? múltipla escolha perde ponto. Que? Não Como é. assim? A prova é unificada. É o Então, 20%, né? 20% do valor da questão? Que? depende de quantos itens ela tem. Porque a prova tem uma esperança de nota zero, né? Se Uhum. você chutar a prova toda, você vai ter nota zero. Em probabilidade, né? A probabilidade de dar. A média é zero. Então, chutei a prova toda. As erradas vão, com uma certa chance, cancelar as certas. Que Porque isso? você não perde Entendi. um ponto inteiro. Você perde uma fração correspondente que, fazendo a média em probabilidade, vai dar zero. Então, não é para chutar, é para fazer. Se eu Ok, professor. não souber, deixa em branco? Olha, eu acho que sim. Porque a única matéria que eu fiz no AVA foi Física 3, né? Física 3 tem os testezinhos para fazer. Não, pelo menos lá não tinha opção para deixar em branco. Você tinha que dar alguma resposta. Você tinha que assinalar uma letra. Vou confirmar e vocês devem ver depois na página do Cálculo 4 ou vocês vão receber um outro e-mail com informações ainda antes da prova. Uhum. Mas Tiago, mas a princípio, o que eu também estou sabendo é essa parada daí. Se não souber, deixa em branco. Aí eles, creio eu, que vão ter já alterado o esquema da prova de cálculo para ficar diferente do esquema da prova de introdução a eletromagnetismo. Uhum. vocês vão receber ainda um comunicado, tá ok? Sobre a prova, até o dia da prova. Professor, Ok, professor. sobre a prova, se a minha internet cair, eu consigo voltar para a prova? Consegue, você volta para onde parou no AVA. E não conta o tempo, né? Conta, ué. Você, Ai! se você começou a fazer. Porque aí você começou a prova às 7 horas. Aham. Aí a sua internet caiu às 8. Você voltou às 8h10. Continua como se tivesse começado às 7. Você volta de onde parou. Porque senão, ó, você começa a prova, aí você vai ver que vai mal, você desliga o modem. Aí recomeça depois, né? Tá bom. Então, mas vai contar. Então, assim, vocês vão escolher quando vocês vão fazer a prova, né? Quando vocês vão começar. Então, escolham um horário bom, com a internet boa, num lugar bom. Tá aí pra isso, entendeu? Por isso que vocês têm uma janela grande para começar a fazer a prova, para vocês escolherem o melhor momento.
Mas, professor, o que você diz é assim, por exemplo, sei lá, fiz 45 minutos de prova, vai cair. Aí quando eu voltar, eu vou começar a partir desses 45 e não, por exemplo, vamos supor, eu consegui logar só depois de 2 horas, aí praticamente eu não Aí conseguiria você mais vai perder a logar. prova. Ah, então é tipo absoluto, né? Independente. Independente de quantas vezes você cair, quanto tempo ficou caído, começou. Conta a partir dali. Entendi. Aí, em Física 3 era, por exemplo, você começava a fazer a prova, sei lá, 8 horas, era 1 hora. 9 horas fechava. Isso, É 1 hora de prova a partir do momento que você começou. é isso aí que vai ser. Não vai ser 1 hora, vai ser mais tempo. Mas é só, vocês ainda vão receber um comunicado com os detalhes fechados, né? Tipo assim, a regra vai ser assim, assim, assim. Mas a princípio é isso aí. Então, escolham bem a hora que vocês vão fazer, né? E ver aí, tipo assim, você vai usar a internet numa hora que todo mundo está usando. Aí essa internet fica fraca. Ou, você vai fazer internet num lugar que a rede é ruim, então muda de lugar, faz em outro lugar. Enfim, vocês têm um monte de coisa a favor de vocês para fazer a prova. Mais alguma dúvida, gente? Professor, na outra aula você tinha falado que essa aula ia ser 2 aulas. Aí isso já foi 2 aulas? Sim, aula 5 e 6. tá. Ah, tá. É porque eu resumi muito, né? Mas não tem muito o que falar. É porque o livro ele é cheio de exemplo, explicando um monte de detalhe. E que eu resumi aqui. É um pouco repetitivo. É melhor, tá. Só pra saber, porque é pouca página e parece até que é uma aula assim. É realmente, é pouca página. Mas é por causa disso aí, porque o livro ele é repetitivo, né? Ele vai te mostrar uns 3 exemplos com 3 funções fazendo a mesma coisa. Então, eu mostrar a mesma coisa várias vezes, vocês não fixam. Vocês têm que pegar e fazer, né, para fixar. Só olhar fazer não dá certo. Então, eu não mostro muito, eu tento mostrar a ideia e tirar dúvidas de exercícios. Tá bem. Então, mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Tem monitoring ainda amanhã, né? Tem. Então tá, então vou fechar aqui a aula. Alguém falou alguma coisa no chat. Beleza, então eu vou fechar a aula. E boa prova. Semana que vem a gente se vê de novo aí. Valeu, obrigado, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.